Fala, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Talk 77, o programa do Clube 77 aqui no YouTube, onde conversamos sobre bons livros. Eu sou Eduardo, como vocês já sabem, fundador do Clube 77, e hoje falaremos sobre este incrível livro incrível, A Coragem de Não Agradar, livro esse que lemos em novembro de 2022 no Clube. E agora estamos aqui para fazer esse vídeo. Tenho comigo um convidado especialíssimo. Ele que está no clube há mais de um ano, é empresário e quase sócio do nosso canal. Já está vindo aqui pela não sei quantas vezes. Carlinhos Valeu, Dias! Cara. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, cara. Mais uma vez. Como você tá? Tá Tô feliz? bem, cara. Olha, daqui a pouco vai acabar os assuntos aqui. Cara, a gente tá conversando desde 3 e pouco da tarde, são quase 6. Isso. Já falamos de muita coisa e agora falar do livro, né? Claro, com certeza. Um livro muito bom, por sinal. Antes de a gente falar do livro, eu quero dar um aviso, né, pro pessoal aqui, porque sim, existem pessoas que estão aqui vendo a gente e não se inscreveram no clube ainda. Não é possível. Pode parecer algo impossível, mas, cara, eu acredito que tem alguém, e isso me deixa muito triste, me deixa muito chateado, mas quero falar para esse pessoal, para você que ainda não é membro do clube, cara, se inscreva, o link tá aqui na descrição, para que você possa conhecer o Clube 77, meu clube do livro. Lá temos um grupo hoje de crescimento pessoal, onde lemos livros como esse daqui. Temos o Clube da Bíblia, onde a gente lê as histórias da Bíblia e, enfim, lendo as histórias, consegue aprender bastante com os personagens da Bíblia. E também um grupo de relacionamento e família, para a gente debater assuntos importantes sobre relacionamentos, sobre família. Então, se você quiser conhecer, link na descrição, vai ser uma alegria ter você com a gente. Deixe seu like, compartilhe com alguém, porque quando você deixa o seu like e compartilha, o algoritmo entende que este vídeo ele é relevante e que mais pessoas precisam ver, e ele vai entregando mais aqui dentro do YouTube. É isso ou não é? É isso, com certeza. Então vamos, sem mais delongas, falar sobre o livro, falar sobre a leitura. Quero que você, Carlinhos, fale um pouco sobre a sua experiência lendo esse livro, como que foi ali no clube quando você leu. Conte para nós sobre a sua experiência. Esse livro a gente já leu já tem um tempinho, né? Já tem alguns meses. Cara, mas eu lembro que foi um livro muito bom, porque ele é um dos livros mais fáceis de ler. Ele se baseia todo num diálogo, né, entre um jovem e um mestre, digamos assim. Então são leituras muito rápidas, assim, né? A leitura é bem fluente. E ele traz uns insights bem interessantes. Na época foi um livro que me impactou bastante, e me fez enxergar alguns problemas com outro ponto de vista, né? Então, muito bom. Nota, se tivesse que dar uma nota de 0 a 10. Pô, nota 8. Nota 8. É uma boa nota, né? Uma boa nota, com certeza. E seguinte, como o Carlinhos falou, meu povo, esse livro é basicamente uma conversa, um diálogo entre um jovem, e que muitas vezes, né, lembra vários dos nossos jovens, ou a gente quando era jovem, conversando com um filósofo, com um mestre, onde ele pergunta, enfim, sobre assuntos variados, e o mestre ele vai respondendo. Então é bem dinâmico, é muito boa a leitura, os assuntos são muito bacanas. E eu trouxe aqui pra gente conversar alguns desses assuntos, né? Algumas dessas conversas. Inclusive eu vou trazendo aqui parte do diálogo, bem curtinho, mas para que a gente possa ter um contexto, uma entrada para poder falar sobre os assuntos. E o primeiro assunto que eu queria falar é sobre determinismo versus livre-arbítrio, né? Aqui eu peguei uma passagem onde o filósofo ele fala para o jovem o seguinte, abre aspas: quando tentamos explicar os fatos do presente com base na relação entre causa e efeito, o resultado é o que chamamos de determinismo. Se isso é verdade, todos que foram vítimas de violência dos pais quando pequenos deveriam sofrer os mesmos efeitos que seu amigo e se tornar reclusos, ou então a sua ideia de que o passado determina o presente e de que as causas controlam os efeitos será furada. Então ele fala basicamente o argumento de que, cara, o determinismo ele não existe, porque se ele existisse de fato, todo mundo que sofreu as mesmas situações deveriam que ter naturalmente o mesmo destino. E aí o que eu acho disso, pra gente começar a nossa conversa e eu jogar a bola pra você? Eu acredito que quando você fala de determinismo é como basicamente você dá pro destino uma posição de Deus na sua vida. Então você se torna um agente passivo e não um agente ativo.
É como se você não tivesse nenhum meio para transformar a sua vida, para tomar uma decisão, como se seu destino já tivesse todo escrito e você simplesmente vivesse aqui esperando as coisas que estariam vindo a acontecer. Mas eu acredito que nós somos seres autônomos e que nós podemos escolher o que vamos fazer com aquilo que fizeram com a gente. Pode ser que você tenha vivido algo ruim, mas a gente tem a capacidade de poder escolher o que vamos fazer a partir disso. E tem uma história que eu gosto muito, que é a história dos 2 irmãos gêmeos que tinham um pai alcoólatra. Você já ouviu essa história que eu já contei algumas vezes, mas alguém lá acha que não ouviu ainda, que basicamente são 2 irmãos, né, como eu falei, que tinham um pai alcoólatra, e perguntaram para um deles por que ele bebia tanto. E ele falou: eu bebo tanto porque o meu pai era alcoólatra. E perguntaram para o outro irmão, né, o irmão gêmeo, por que ele não bebia. E a resposta foi: porque o meu pai era alcoólatra. Então a gente tem essa capacidade de escolher o que a gente vai fazer com aquilo que fizeram na gente. E é por isso que eu acredito, assim como o autor, no livre-arbítrio. Está nas nossas mãos o poder entre a vida e a morte. E a gente pode escolher o nosso futuro. Eu quero passar a bola para você, para a gente começar aqui essa nossa conversa. Manda bala. Bom, eu concordo primeiro ponto, né? Eu acho que assim, a liberdade é um fator claro entre nós, né? A gente pode escolher aquilo que a gente vai fazer, né? Eu acho que assim, vale a pena a gente ressaltar que esse livro ele é baseado nas ideias do Alfred Adler, né? Que é um psicólogo, né? E ele rebate muito essa ideia do determinismo do Freud, né? Que o Freud ele tinha uma ideia um pouco mecanicista do ser, né? Então, assim, cara, a gente tem isso, vai ser assim com todo mundo, né? E o Adler, ele vem justamente rebater isso, né? É um argumento muito forte, né? Assim, é isso que ele fala. Se todas as pessoas que sofressem abuso, elas deveriam ter o mesmo fim. Se nós fôssemos, né, deterministas, todas elas deveriam agir da mesma maneira. E, no entanto, a gente vê que existem maneiras completamente opostas, né? Tem pessoas que pegam aquilo e traduzem aquilo no sentido de libertar outras pessoas, de se auto-libertar, e tem pessoas que remoem aquilo a vida inteira, né? Eu acho que tem muito nessa questão de que, cara, as coisas acontecem com a gente, coisas ruins vão acontecer, o trauma ele não pode ser negado, mas o que a gente vai fazer com aquilo é uma opção, às vezes não tão clara, mas é sempre uma opção nossa. É basicamente como se a gente pegasse o seguinte exemplo. Existem personagens parecidos, mas com finais diferentes. O roteiro é muito parecido da história, mas cada um tem um final diferente. E eu acho isso bacana por quê? Porque muitas vezes a dor que o meu irmão teve é a dor que eu tenho. E por ele ter conseguido sair de maneira mais forte daquilo ali, ele tem talvez o caminho para que eu possa também sair mais forte da minha vida. Então a gente pode aprender com os erros dos outros para não cometer, como a gente pode aprender também com a virtude dos outros, com a saída que os outros tiveram para conseguir vencer na vida. E cara, a Bíblia fala, e a Bíblia é meu manual de vida, tá nas suas mãos, o poder da vida e da morte. Cabe a você escolher o que você vai querer. Então, eu acho que o livre-arbítrio é isso, a gente ter a capacidade de poder escolher. Eu tive o poder de escolha de gravar isso aqui ou não, escolher qual livro seria, qual convidado seria, se eu vou postar isso aqui no YouTube, ou postar no YouTube e no Spotify em áudio, se eu vou postar isso aqui, fazer uma live no Instagram, e baseado no que eu fizer, eu vou colher determinados frutos ou não. Eu poderia escolher ficar em casa, vendo Netflix, e não colher fruto nenhum. Então a gente tem esse poder que muitas vezes você pode ter a opção de atender o telefone ou não, você pode ter a opção de falar agora e a gente cancelar a gravação, mas baseado naquilo que a gente vai escolher para a nossa vida, naturalmente a gente vai colher as sementes a colheita das sementes que a gente plantou. Com certeza. Às vezes isso não é tão claro, né? Assim, as motivações pelas quais a gente escolhe determinada coisa, eu acho que é o ponto fundamental. Cara, sempre que eu vou fazer algo, eu esbarro nessa opção e eu sempre caio para esse lado. Né? Aquela pessoa que, sei lá, muitas vezes vai fazer uma dieta e fala, cara, eu não consigo deixar de comer doce, né? Eu não consigo, porque sempre que eu vejo um bolo de chocolate, eu vou querer comer.
e eu não consigo resistir. Cara, você de fato, existe alguma força, de fato, que te obriga a comer aquele bolo? Ou isso é tudo realmente uma questão psicológica? É tudo uma questão de tipo, cara, eu não tenho força de vontade para isso, eu não consegui treinar a minha vontade no decorrer do tempo para realizar isso. Porque você tem aí, muito claro, duas vontades divididas. Você tem uma vontade da carne, que é que você quer comer aquele bolo de chocolate, e você tem uma vontade, né, digamos assim, racional, de que aquilo ali não cabe a você. Você não pode comer aquilo. E essas duas vontades, elas estão em um embate, né? De fato, não existe algo que você não tenha uma opção de fazer. Você tem a opção. Ainda que sua vontade seja destreinada, ainda que você não consiga, de uma maneira bate-pronto, né, negar aquilo ali, você tem a opção de negar, né? Não é uma questão de que, cara, não, realmente, eu sofri isso quando eu era criança, eu sofri um trauma assim, assim, assado, e por isso que eu sou assim, assim hoje, né? Não é o ser humano, ele tem essa capacidade de não ser um robô. Um robô você programa, você lança um código e ele vai repetir aquela ação. O ser humano, você lança um código, né? E ele pode repetir a ação A, a ação B, a ação C. Eu acho que uma das coisas mais lindas do ser humano é essa capacidade de desenvolvimento que a gente tem. Então, a gente pode parar no tempo. Eu acho que você passou por isso já, de você estar longe de algumas pessoas por 1, 2, 3 anos. Quando você reencontra, parece que elas estão iguais. Parece que o tempo parou ali. Ao mesmo tempo, você passa 1, 2, 3 anos longe de alguém, e quando você viu aquela pessoa, cara, tipo, mudou completamente. Ela agora é pai de família, ela está num grande emprego, ela virou uma pessoa virtuosa. Então, acho que uma das coisas mais lindas é essa capacidade que o ser humano tem de se desenvolver, baseado, obviamente, nas opções que ela faz. Então, no exemplo 1 que eu dei aqui, de pessoas que param no tempo, de pessoas que parece que não crescem, elas, de maneira inconsciente ou não, ou até consciente, optam por uma vida mais desregrada, desleixada e vivendo baseado em, sei lá, deixa a vida me levar. Elas optaram por isso, consciente ou inconscientemente. Ao mesmo tempo que uma outra pessoa que cresceu, se desenvolveu e, cara, pai de família, virou um grande empreendedor e está conseguindo ajudar outras pessoas, esse cara optou mais conscientemente, né? Conscientemente é muito difícil, mas mais conscientemente, cara, eu preciso mudar, eu preciso fazer boas escolhas. E ele cresceu, se desenvolveu por conta disso. E a filosofia tem muito disso. Quando a gente pega, estava falando aqui mais cedo, né, do Sócrates, Aristóteles e Platão, de que era uma busca da virtude. Como eu posso crescer? Como eu posso me desenvolver? Qual que é a melhor forma de eu viver essa vida? Aristóteles tinha o conceito do homem maduro. O conceito do homem maduro era: a meta do ser humano é se tornar a pessoa com a maior alma, né, com a maior grandeza de alma que ela puder. Baseado em quê? Viver uma vida virtuosa. Então, baseado nas opções que você vai escolher para a sua vida, e isso a gente trata de livre-arbítrio, naturalmente você vai colher frutos nessas escolhas que você tomou. Então, acho que o grande ponto que a gente abre essa nossa conversa é isso, de que a gente pode mudar o nosso destino, não importa o que vocês passaram. Cara, isso pode ser muito doloroso, mas do outro lado, baseado nas opções que você escolher, tem um caminho melhor, tem uma transformação na sua vida e coisas melhores podem acontecer. Sempre, você sempre tem a opção de fazer isso, né? É curioso a gente, né, já começar falando um pouco de virtudes, porque a gente vive num contexto em que o hedonismo ele é muito forte, né? Então, assim, falar de virtudes é um pouco, cara, a reta vida, né? É abrir mão de muita coisa para um bem maior, né? Não é o que a gente vê e é bombardeado o tempo todo. O que a gente é bombardeado o tempo todo cara, o que isso vai trazer de benefício para mim? Entendeu? Eu quero algo que me traga um benefício imediato, né? Eu posso até, muitas vezes, sinalizar virtudes se isso no futuro vai me trazer um benefício para minha pessoa, para o meu ser. E no processo de crescer, né,
espiritualmente, pessoalmente, crescimento pessoal de uma maneira geral, não é um benefício de bate-pronto que você está procurando, né? Você está procurando se formar como pessoa e não receber algo, ter algo, né? Proveniente dessa formação. Pelo contrário, muitas vezes você se forma para os outros, né? Cara, eu preciso me formar, ser uma pessoa melhor para uma sociedade pior, né? Então, é interessante que isso, velho, remete lá de Aristóteles, né, cara? A busca pela virtude, né? Cara, por que eu tenho que ser uma pessoa virtuosa, né? É para ser um grande imperador? É para ser... Não era para isso. É para poder realmente influir no meio, né? E quando você opta por buscar ser uma pessoa virtuosa, você opta por escolher o caminho difícil. É a porta estreita. Jesus fala da porta larga, do caminho largo e da porta estreita. Que o caminho para a morte é um caminho largo e o caminho da vida é uma porta estreita, um caminho estreito, é difícil, cara. A escolha da vida virtuosa, a escolha que vai fazer com que você no longo prazo colha frutos melhores, ela é muito complicada e muitas vezes é mais fácil você escolher o caminho largo, porque você vai ter recompensa na hora, mas no final a conta chega. Então através do livre-arbítrio, eu vou escolher a recompensa agora e pagar o preço lá na frente, que vai ser muito complicado, não vai ter mais volta, porque você já vai ter uma idade avançada, ou eu pago o preço agora e lá na frente eu vou colher esses benefícios. E é isso, o determinismo ele não é real, porque se fosse a gente seria como robôs e você não conseguiria mudar o seu destino. Então a gente conhece, por exemplo, herdeiros que aumentaram a riqueza que receberam ou que perderam tudo. Se o determinismo acontecesse, como o autor até coloca, tudo aquilo que veio com você quando você nasce, as circunstâncias, elas mudariam necessariamente o que você vai ver no seu futuro. Então, é o nosso primeiro assunto, né? Determinismo versus livre-arbítrio. E o segundo assunto que eu separei aqui é sobre comparação. Ele fala sobre comparação aqui, eu vou até pegar parte aqui do diálogo, né, do jovem e do filósofo, onde o jovem fala o seguinte, coisa de jovens, né? Eu acho que eu seria mais feliz se eu fosse como meu amigo. O filósofo responde, por mais que você queira ser como seu amigo, não conseguirá renascer como ele. Você não é ele e não existe mal algum em você ser você. E aí, o que eu vejo dessa visão da comparação, eu queria muito ser como meu amigo ou como fulano, é que o ser humano muitas vezes tem esse mal de rejeitar a si mesmo e querer ser qualquer outra coisa que não seja ele. Jesus fala, ame o próximo como a ti mesmo. Então, para você conseguir amar o outro, você tem que amar a si mesmo. E a gente muitas vezes parte do oposto disso, que é uma rejeição nossa com a gente. Eu não quero ser eu quero ser qualquer outra pessoa, qualquer outra coisa. E quando você vive nesse modus operandi de comparação, de eu queria muito ser como fulano e eu vou tentar ser como essa pessoa, o máximo que você pode conseguir ser é uma versão piorada daquela pessoa. Só existe uma dela. E se você tentar fazer de tudo para parecer com ela, o máximo que você vai conseguir vai ser uma versão pior. E o mundo não precisa de outra pessoa, de outro fulano, de outro ciclano. O mundo precisa de você. Então eu quero falar aqui sobre comparação, jogar essa bola para você para a gente continuar o nosso bate-papo. Eu pelo que eu me lembro da leitura, né, o livro ele traz muito essa questão do complexo de inferioridade. Sim. Se eu não me engano, o jovem ele tinha sofrido bullying quando era criança, era algo mais ou menos nesse sentido, não recordo bem. Então ele traz muito que os meus problemas atuais, eles vêm de um complexo de inferioridade que eu tenho do princípio. E por isso eu preciso agir com uma extrema autoafirmação, né? E isso é próprio dos jovens, vamos dizer assim. Mas, cara, isso é muito real. Se a gente for trazer realmente para o nosso meio, né? Quantas vezes a gente não baseia as nossas atitudes, aquilo que a gente faz, né, pensando naquilo que muito voltado para a imagem que nós queremos construir, ou a imagem que os outros têm de nós, né, e queremos fazer a todo tempo essa autoafirmação, né, esse comparativo. É o Instagram,
né? O Instagram é um aplicativo de comparativo, na verdade. Você se comparar com tal pessoa, você querer se espelhar em tal pessoa, para ser aquela pessoa, né? Sempre buscando o benefício a si próprio, né? Eu acho que faz parte da psicologia do Adler também, essa questão cara, você tem um benefício para si, um benefício egoísta, ou você tem um benefício para a comunidade, né? Você tem sempre duas opções. E sempre que você busca um benefício para si, você cria uma patologia. Então, cara, se nós somos colegas de trabalho, né? Eu vou sempre querer me autoafirmar em cima de você. Por quê? Porque eu quero um benefício para mim. Eu quero provar para você que eu sou melhor, né? A origem disso pode ou não ser um trauma da infância, né? Mas eu quero sempre provar para você que eu sou melhor. Se do contrário, a gente busca trabalhar em equipe, né? Eu vejo que isso aqui é uma rede de trabalho, eu tenho os meus colegas e eu faço algo para você, eu quero te ver melhor, a gente acaba prosperando, isso gera união, enquanto o outro gera divisão, né? Eu acho que o antídoto para essa competitividade é você olhar para o outro. É deixar de olhar tanto para si, né? Não pensar em ser melhor em primeiro lugar, mas pensar em, cara, como que eu posso fazer com que o outro também seja melhor, né? Tirar um pouco esse peso dessa comparação. E muito da comparação, isso que você falou, é uma necessidade de afirmação, porque a pessoa não consegue se enxergar de maneira valiosa e ela precisa se autoafirmar, dizendo que ela é, para que as pessoas acreditem ela e ela pessoalmente acredite também, né? E eu acredito que a única maneira da gente não viver pautado pela comparação e nesse frame realmente da comparação, de você entrar numa sala e se comparar com todo mundo, é você olhando para você e entendendo o valor que você tem. Aí a gente vai entrar para falar sobre identidade, né? E muita gente não sabe quem é, muita gente não sabe o valor que tem, muita gente não foi validada pelos pais quando era mais novo, e está buscando validação em qualquer lugar no mundo, porque não teve isso dentro de casa. E sobre a comparação também, que eu acho importante falar, que é bom, é importante, é crucial você ter boas referências. Mas ter boas referências é diferente de você querer copiar alguém. Eu dou sempre esse exemplo, moldar versus se amoldar, né? Quando a gente fala de se amoldar, a gente fala de basicamente entrar em uma caixa já pré-existente. Paulo fala, não se amoldem aos padrões desse mundo, já existiam os padrões, e se amoldar é entrar naquele padrão, naquela caixa, com todas as medidas. Mas se moldar é como se você estivesse se esculpindo. Então eu olho para uma referência boa que eu tenho e eu falo, cara, aquela virtude eu quero para minha vida. Então eu pego como se fosse uma espátula e eu vou me esculpindo com a virtude que aquela pessoa tem. E eu olho para uma outra boa referência. Então, por exemplo, a primeira referência pode ser, eu quero ser um grande gestor de equipes, que aquela pessoa tem uma habilidade, uma virtude. Cara, eu vou me esculpir com isso. A outra pessoa, cara, esse cara é um ótimo pai. Eu quero também essa virtude. Você vai e você está se esculpindo. Então, isso é diferente de se comparar, mas isso é você ter boas referências, e através dessas boas referências, não é eu quero ser essa pessoa, mas eu quero trazer para a minha vida, para a minha identidade, para quem eu sou, uma virtude que ela carrega, uma habilidade que eu acho que é importante para mim. E isso é bacana. A diferença entre se inspirar e invejar. Exatamente. Né? Quando eu me inspiro, eu quero ser como você nisso. E quando eu te invejo, eu quero ser você nisso. Né? Quero fazer exatamente, quero ter o mérito que você tem naquilo, né? Muitas vezes as pessoas não invejam as virtudes, né? Elas invejam os benefícios, elas invejam os frutos que as pessoas que têm determinada virtude colhem, né? Ela quer o que você tem sem pagar o preço que você pagou. Exatamente. Né? Mas é legal isso, né? Essa diferença de se moldar e se amoldar, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque hoje a gente está muito mais olhando a vida do outro do que pensando na nossa própria vida. Porque inconscientemente, a gente está o tempo inteiro vendo rede social, vendo a vida dos outros, inconscientemente passa mais o filme da vida de outras pessoas do que o filme da nossa vida. Isso é muito complicado, e às vezes, cara, você viu uma pessoa e você fala, cara, isso é da hora,
mas aquilo não é o seu chamado, aquilo não é o que Deus tem para você, mas porque você viu uma pessoa fazer algo legal, você fala, putz, também quero fazer isso. E aí você toma um caminho todo deturpado da sua vida que não era para você tomar, porque você viu uma pessoa tendo resultado naquilo. Então tomar muito cuidado com essa comparação, porque ela pode também te tirar do caminho que era o seu caminho, que estava dentro de você queimando, mas porque você viu uma pessoa colhendo um resultado bacana, você fala, pô, eu acho que eu vou desviar aqui, porque eu sei que vai também me trazer bons resultados. E essa comparação te desvia da sua, enfim, da sua real identidade, da sua missão, da missão que Deus tem para você. Hoje tudo é igual, né, cara? Assim, você vê, as danças no TikTok são sempre as mesmas. As pessoas vão perdendo a própria essência, a própria personalidade, né? Muitas vezes, cara, eu recomendo. Exclui as redes sociais durante um tempo, entendeu? Se descobre. Porque é até engraçado, eu já fiz essa experiência, né? Já fiquei bom tempo sem redes sociais. E quando você volta, parece que, cara, são as mesmas pessoas fazendo as mesmas coisas, né? As pessoas não têm esse senso de identidade, né? Eles deixam de viver a própria vida para realmente viver uma vida que está ali, ó, já encaixotada ali, do jeito que segue isso aqui, faz igual. E pegando esse gancho, também quero falar sobre o nosso outro assunto aqui, que é uma continuação desse assunto da comparação, que é o desejo de reconhecimento, ele te escraviza. E aí o jovem fala o seguinte pro filósofo, abre aspas, é normal querer obter reconhecimento das pessoas de quem você gosta, ser aceito pelas pessoas à sua volta. E aí o filósofo sabiamente ele responde, você está redondamente enganado. Não vivemos para satisfazer as expectativas dos outros. Se você escolher viver de acordo com o direcionamento dos outros, você viverá para realizar os desejos alheios. E quando a gente leu aquele livro que você amou, os 5 principais arrependimentos que as pessoas têm antes de morrer, a gente até gravou junto aqui. O primeiro arrependimento é viver a vida que os outros esperavam de mim e não viver a vida que eu gostaria de ter vivido. Para quem não sabe o que a gente está falando, a gente leu no clube em fevereiro desse ano, 2023, o livro da Bronnie Ware, que ela fala, o nome do livro é Os 5 principais arrependimentos que as pessoas têm antes de morrer. E nesse livro ela foi cuidadora de idosos por muito tempo e ela começou a conversar com essas pessoas no final da vida delas, perguntando qual que é o principal arrependimento que você tem antes de morrer. E nesse estudo que ela fez, o principal arrependimento foi esse. Pessoas que falavam, eu queria ter vivido a vida que eu queria, que eu sonhava, mas eu acabei vivendo a vida que as outras pessoas esperavam de mim. Então, viver pela aprovação pública, viver por esse desejo de reconhecimento dos outros, te torna um escravo. E no final da vida pode ser o seu principal arrependimento. Com certeza, né? Cara, é um link que puxa do tema anterior, né? Assim, a gente... Vou dar uma citação aqui um pouco polêmica, mas eu acho que, se eu não me engano, o Olavo de Carvalho, ele tem uma teoria a respeito das 12 camadas da personalidade. E essa é uma das primeiras, eu não vou lembrar exatamente qual que é, mas eu acho que é a quarta, alguma coisa assim, que você precisa da aprovação do outro, você está muito vinculado ao que os outros vão pensar, né? O que os outros vão pensar de mim, ou eu faço isso para que o outro me dê a aprovação, né? E a partir do momento que você cria uma maturidade interna, né? E é engraçado ele usar o termo personalidade, que você se torna cada vez mais persona, né? Único, você não depende mais disso. Porque você sabe o caminho que você está seguindo, você sabe o seu real valor, né? Então você não precisa mais da aprovação do outro, você não precisa mais imitar o outro, né? E de verdade você começa a traçar um caminho ímpar, um caminho único, que hoje tem se tornado mais raro do que eu vou te falar, né? Eu acredito que as pessoas mais felizes são aquelas pessoas que conseguem de alguma maneira desgarrar disso, porque eu já passei muito por isso e é muito triste, muito ruim pra você, parece que é uma doença da alma mesmo, você viver para que as pessoas possam de alguma maneira te aplaudir, te aprovar.
E aí tudo que você vai fazer, inconscientemente você pensa, cara, o que esse ciclo de pessoas que eu convivo vão pensar? Te escraviza realmente, porque você não é livre a fazer o que você sonha. Então, quantas pessoas abortam os sonhos que têm, seja de abrir um negócio, seja de fazer qualquer outro tipo de atividade profissional, mas pensa, putz, o que vão pensar de mim? E essa pessoa vai lá e não faz, com medo do que vão dizer, com medo do que vão falar, com medo do que vai acontecer no grupo do WhatsApp. E fica preso, fica amarrado, fica acorrentado. E as grandes pessoas que construíram grandes coisas, coisas duradouras no mundo, desprenderam disso. Se a gente pega a história dos apóstolos, os caras já viram o tempo inteiro eles falando, mano, onde a gente chega, a gente sofre zombaria, a gente sofre perseguição, a galera não quer receber a nossa mensagem muitas vezes, querem prender a gente, eles não estavam nem aí para a aprovação das outras pessoas. Paulo chega a falar de que ele não está nem um pouco interessado na aprovação dos outros, mas somente na aprovação de Deus. Então a gente precisa escolher se a gente vai viver ou não pautado por isso, porque eu tenho certeza, como a gente tem visto nesse livro, de que se a gente vive pautado pela opinião dos outros, pelo desejo de aprovação dos outros, a gente vai chegar no final da vida arrependido de muitas coisas que a gente queria ter feito, principalmente no âmbito profissional, de empresa, de coisas que você quer começar a fazer, mas por pensar, nossa, o que esse meio que eu vivo aqui vai acabar dizendo, você acaba não fazendo. E tem o outro lado também, né? Quantas vezes a gente também não é a pessoa que julga as atitudes das outras pessoas, né? Então, cara, o cara tá começando um negócio novo e tal, não sei o que. Isso aí não vai dar certo, né? Assim, sempre que alguém tenta pisar fora da faixa, né? Tenta fazer algo fora da caixinha, existe um para apoiar, 10 para jogar pedra. Aquela questão de, cara, criticar é muito fácil. Você não paga para criticar, você não tem preço, né, para criticar. Então, para você simplesmente ir lá, tecer um comentário, fazer uma crítica e de verdade o jogo vira quando as pessoas ganham, né? É muito engraçado isso. Quantas pessoas que não surgem na hora que o cara começou uma empresa lá no início, tava tudo dando errado, muita gente criticando, muita gente falou que não ia dar certo, muita gente ofendeu, aí a empresa virou, deu muito certo, e tudo, agora eu quero ser seu amigo, agora eu quero estar do seu lado e tudo. Então, ter cuidado também com essa questão do julgamento, ter empatia também, né? Empatia pelas propostas dos outros, pessoas que estão começando. Geralmente é ruim. Geralmente quando você começa algo, ninguém começa acertando, ninguém começa fazendo algo bom de primeira, mas a pessoa está se revelando já é um passo muito maior, né? A pessoa está trazendo para fora a sua verdadeira identidade, não está copiando nada de ninguém ou trazendo aquilo que é uma qualidade e tudo. Cara, não seja uma pessoa desagradável. Não seja uma pessoa que vai jogar as outras para baixo. Isso é sensacional. E sabe qual é o ponto principal que eu acho disso? A gente não conhece as pessoas por completo. A gente conhece uma parte que ela resolveu mostrar pra gente, mas tem muita gente, cara, que a gente conhece talvez 10% dela. 90% tá escondido porque ela tem vergonha de falar. Cara, tem gente, sei lá, por exemplo, o sonho da pessoa é abrir uma empresa de um segmento X. Sei lá, vou dar um exemplo aqui. O sonho da pessoa ela é funcionária do governo e o sonho dela é largar tudo para ela poder empreender no ramo do stand-up. Ela quer ser um comediante. Cara, ela às vezes tem vergonha de externalizar aquilo porque ela fica pensando o que os outros vão pensar. E a gente não conhece esse lado da pessoa porque ela escondeu aquilo por muito tempo. Então, é muito ruim você pegar e julgar alguém, condenar alguém que quer começar algum movimento diferente profissional na vida dela, porque a gente não conhece ela. A gente não sabe os anseios que ela tem, os medos que ela tem, os desejos que ela tem. A gente não sabe pelo que ela passou, a gente não vestiu os sapatos dela. Então, isso que você falou é incrível, que a gente não seja essa pessoa desagradável. Que a gente minimamente tente entender e apoie, porque tem muita coisa que as pessoas não revelam, tá? Cara, não tá na superfície. Ela tá embaixo, tá submerso, e a gente não conhece aquilo. E que a gente possa, se for uma pessoa próxima, cara, dar o apoio de fazer. Cara, eu quando comecei meu relacionamento, comecei meu namoro, minha namorada fazia uma outra coisa e eu fazia uma outra coisa. E teve um tempo de mudança, um ponto de inflexão nossa, onde eu tive que me reinventar e ela também.
Ela muito por necessidade financeira e eu muito por necessidade emocional, que eu estava muito mal fazendo o que eu fazia, eu não gostava. E um apoiou o outro. Eu acho que ela nunca concebeu eu fazendo o que eu faço e eu nunca concebi ela fazendo o que ela faz. Só que ali a gente fez, cara, um combinado inconsciente de é isso que você quer? Então eu te apoio, vamos junto. E hoje as coisas, graças a Deus, estão acontecendo, mas um sempre teve do lado do outro apoiando. E eu descobri facetas dela que eu não conhecia e ela conheceu facetas minhas que ela não conhecia. Então, não ser essa pessoa que julga, que condena, mas que está ali muitas vezes para ser a única pessoa que vai dar um empurrão que essa pessoa precisa. Se não for para ajudar, no mínimo não atrapalha, né? Exatamente. E falando sobre vida profissional, quero também já pegar um gancho aqui, que é uma pergunta, cara, uma pergunta. A gente precisa planejar a nossa vida? Porque o jovem ele fala o seguinte, ele pergunta para o filósofo, mestre, há necessidade de planejar a vida ou a carreira? E olha o que o filósofo ele responde. Se a vida fosse uma linha, seria possível planejá-la. Mas nossa vida é apenas uma série de pontos. É uma série de momentos chamado agora. Só podemos viver aqui e agora. Uma vida bem planejada não é algo a ser tratado como necessário ou desnecessário. Ele é simplesmente impossível. E o que eu vejo disso? Eu acho que cada vez mais com o passar da humanidade isso acontece. A gente quer muito estar no controle das coisas ou no sentir no controle das coisas. Só que a gente não entende que a gente não tem esse poder. E aí a minha filosofia, cara, eu fui por muito tempo essa pessoa que era ultra controladora. Eu queria controlar o que eu vou fazer agora, qual resultado eu vou colher e como é que vai ser o próximo passo. Eu queria planejar daqui 2 anos onde eu ia estar. E eu aprendi com a vida de que, cara, a vida não é essa linha reta. Vai ter um monte de coisa que vai acontecer que eu não fazia ideia e que não estava planejado. Eu queria uma filosofia de vida, que é aonde eu quero chegar. Eu vou mirar esse alvo que eu tô indo, que eu quero chegar. E eu vou, cara, fazer de tudo no dia a dia para eu me tornar a pessoa ideal para estar naquele lugar que eu sonho. E o resto eu vou deixar com Deus. Então é muito mais uma visão de o que eu preciso fazer para me preparar para estar ali, nesse lugar que eu mirei, do que eu querer planejar qual caminho eu vou tomar para chegar lá. E essa é a minha filosofia de hoje sobre a gente planejar a vida, carreira ou não. Passa a bola para você para a gente continuar o nosso bate-papo. Essa questão acho que a gente até já comentou aqui muitas vezes, né? Da gente tentar controlar aquilo que está fora do nosso alcance, né? E se preocupar muito pouco com aquilo que está, né? Eu acho que nessa evolução, no caso aí, na evolução da projeção de carreira, se preocupar muito mais, cara, eu sou aquela pessoa que eu preciso ser para atingir tal lugar. Acho que você comentou uma vez, não sei se foi você que estava conversando, mas a questão tipo assim, cara, se me colocassem hoje, eu, Carlinhos, como, velho, CEO da Apple, não vai durar uma semana, cara, eu vou quebrar tudo. Por quê? Porque eu não me tornei a pessoa com os fundamentos necessários para ter a capacidade de gerir essa empresa. Né? Então, eu acho que muito mais do que pautar onde eu quero estar, é como eu quero estar, como eu quero ser. Né? Então, como que eu posso me moldar, né, para ser essa pessoa. Né? E aquilo que a gente consegue mudar é interno. É interno. Então, são os nossos comportamentos, a nossa rotina, os nossos hábitos. Né? A gente não consegue mudar a reação das outras pessoas, a gente não consegue controlar o futuro, né? A gente não consegue controlar o mercado, a gente não consegue controlar nada disso. A gente consegue controlar a pessoa que nós podemos vir a ser. Né? E eu acho que traz muito essa questão das virtudes. Né? Quais são as virtudes de um grande líder, por exemplo? Né? Muito mais do que você planejar a sua vida, onde você quer estar, planejar quem você quer ser. Porque onde você vai estar é natural. Se você já é aquela pessoa, o resto vai vir. Naturalmente você vai chegar lá. Se você está bem intencionado, Deus a pessoa que mais quer você ali. Porque se você é a pessoa perfeita para estar naquele lugar, cara, Deus é o maior interessado nisso tudo. E é muito louco isso, porque a gente, cara, é isso. O ser humano ele tem essa vontade de se sentir no controle. É a famosa estabilidade. Não, eu quero arrumar um negócio que vai me dar uma estabilidade. Porque eu sei que se alguma coisa acontecer, eu estou minimamente estável.
Só que a gente não tem esse poder, a gente não tem esse controle. E o ponto é parar com essa síndrome do ultraplanejamento. Eu vou fazer aqui, esse é o meu caminho, daqui um ano eu vou estar aqui, daqui 2 anos aqui. Mas se preparar para chegar naquele lugar, porque é aquilo, pensa os sonhos que vocês têm hoje. Sei lá, coloca no papel aí, quais são os sonhos que eu tenho? Cara, se amanhã você fosse colocado nesse lugar, você estaria pronto? Você estaria pronta? Provavelmente você não estaria. Aqui no clube tem muita gente que trabalha com marketing digital. E eu falei com os meninos uma vez, eu falei, cara, se o cara que você mais admira hoje chegasse para você amanhã e falasse, ó, tá aqui o contrato social, agora eu passo a empresa para você, você que vai administrar. Você quebrar a empresa em 1 semana. Em 1 mês ela tá quebrada, porque você não ia conseguir gerir tanto dinheiro entrando e saindo, você não ia conseguir administrar tantos funcionários, você não ia conseguir administrar a sua visibilidade pelo mercado, como que você vai lidar com essas situações. Então que a gente se preocupe muito mais em se tornar a pessoa para estar lá, porque nem você falou, naturalmente a gente vai chegar, do que querer planejar e fazer as coisas, e naturalmente as coisas acontecem. Quando você desgarra disso, parece que o rio flui. Eu acho que eu já usei essa alegoria uma vez, mas cara, tentar deixar de ser um pouco o roteirista e passar a ser o ator, né? Cara, vida, Deus, me surpreenda, né? Assim, o que vai ser da minha vida, o que vai ser amanhã, eu não sei, né? Eu não sei o que vai vir. E eu também não tô preocupado com isso, porque eu tô andando no reto caminho. No reto caminho, eu sei onde eu vou chegar, né? Eu sei quem eu vou ser continuando andando nesse caminho. E onde eu vou chegar, o Senhor quem sabe, né? Eu acho que é essa questão que muitas vezes a gente confunde. A gente não quer ser ninguém, a gente quer ter. E quando a gente quer ter todas as coisas, elas passam muito rápido, né? Cara, meu sonho era ter, não sei, um carro conversível. Você tem um carro conversível, fica feliz ali, né? Um par de meses, e depois aquilo ali passa a ser algo banal. Qual que é a próxima novidade? Porque eu estou sempre em busca do ter, né? Então não projeta na sua vida, eu acho que essa é o principal ensinamento que eu acho que a gente poderia tirar, não projetar na sua vida aonde você quer chegar, mas quem você quer ser, para você chegar. Você sendo, o chegar é natural. Eu gosto muito, eu falo muito da importância de você ter uma visão de futuro. A visão de futuro é, cara, qual que é a visão que eu tenho, sabe? Seja na minha vida profissional, na minha vida pessoal, familiar. Cara, qual que é a minha visão de futuro com a minha família? Cara, como é que é minha esposa, quantos filhos eu vou ter, qual casa que eu vou morar? Você tem uma visão de futuro para isso. Vida profissional, cara, qual que é o lugar que você quer chegar? Seja como empresário, como agindo em alguma área de atuação, qual que é essa visão de futuro? E você se tornar essa pessoa. Eu tava pensando aqui que é muito mais... A gente tem uma sensação no curto prazo muito maior quando você começa a querer planejar as coisas. Quando alguém fala o seguinte, eu vou fazer tal coisa, o nosso cérebro ele não sabe diferenciar o que é real e o que é imaginário. E quando você fala, eu vou fazer isso e vou fazer aquilo, no final vai dar bom, você está recebendo uma recompensa de algo que não aconteceu ainda na realidade, mas está na sua cabeça. Então é muito mais prazeroso criar, sabe? Sonhar e criar esse plano de que vai ser assim. Você já recebeu a recompensa. Até brinquei com o pessoal outro dia. Eu falei, cara, eu não falo mais que eu vou fazer alguma coisa. Eu só vou lá e faço e eu recebo a recompensa do fazer. Eu falo pra mim, mas eu não externalizo, porque quando você fala eu vou fazer, parece que você já recebeu aquela recompensa. Você sonha e não faz. Né? E por isso que planejar é muito bom. Não, vou planejar a minha vida, porque vai ser assim, e você meio que já colhe a recompensa ali na hora. Eu achei bem curioso que eu puxo esse gancho do inspirar. Uma coisa é você ter um projeto de quem você quer ser, né? No sentido de que isso te inspira a ser uma pessoa melhor, né? Que é muito diferente de você planejar quem você vai ser. Como é que você vai planejar onde você vai chegar? Você não sabe o que está pelo meio do caminho, né? Você pode se inspirar nisso, né? E com isso você mudar, se moldar internamente, né? Agora, planejar onde você vai chegar é um tiro no escuro, né? Digamos assim. E no nosso planejamento nunca tem um momento de dor e sofrimento. A gente nunca planeja isso.
A gente nunca planeja, não, então, porque aqui no meu modelo de negócio eu vou começar a fazer isso aqui. Cara, mas daqui 8 meses vai acontecer um problema no mercado e tal, eu vou ter que me reinventar, vai ser complicado, mas eu vou deixar um caixa guardado que eu vou contratar. A gente nunca planeja isso, só coisa boa. Acha que vai ser uma linha reta e não é, nunca é. É, justamente. Você pode até fazer uma reserva pro risco. Exatamente. Né? Cara, eu vou reservar isso aqui para caso alguma coisa ruim acontecer, eu estar preparado. Mas você não está planejando qualquer coisa ruim que vai acontecer. Nem agora, quando, né? Nem quando. Agora, as coisas boas, você planeja. Ao invés de você fazer uma reserva, não, vou deixar isso aqui reservado. Quando as coisas boas acontecerem, o que vai acontecer de bom? Não, vai acontecer isso, tal data. É muito complicado, né? Você não é o senhor do tempo. Exatamente. E aí você acaba sofrendo esses embates, essas complicações, que é natural da vida. Aí você se frustra, às vezes você larga, às vezes você desanima. Então, eu gosto de ter essa visão de futuro. Por exemplo, a gente está chegando no final do ano agora, né? Eu olho para 2024 no sentido de, cara, qual que é a visão que eu quero construir em 2024? Pô, eu quero fechar 2024 com essa visão aqui construída. Isso aqui crescendo, que eu já faço, isso aqui começando, isso aqui sendo desenvolvido, beleza. Mas o caminho como isso vai acontecer, cara, eu não faço ideia. Não engessa isso, cara. Porque a gente não sabe como vai ser. E aí eu também penso, beleza, se essa é a visão que eu estou construindo, quem é a pessoa que eu tenho que me tornar para que essa visão seja construída e eu seja a pessoa ideal para estar ali gerindo aquilo? Sim. Porque eu falo para as pessoas que eu já passei isso, Deus é tão bom que ele fez isso comigo em um hobby meu, que é o futebol, para eu poder aprender para a vida, que é, meu povo, guarda isso aqui. É muito frustrante você sonhar com alguma coisa, desejar alguma coisa e não receber aquilo. Mas é muito mais frustrante você sonhar com alguma coisa, você desejar alguma coisa e você receber aquilo, mas não estar preparado para conseguir administrar aquilo. Porque é um sentimento de que aquilo que você tanto sonhou está nas suas mãos, mas está como areia caindo pelos seus dedos. Então, que a gente não passe por essa sensação, por esse sentimento que eu passei, por exemplo, no futebol, que não é a minha carreira, e ali eu aprendi, cara, eu queria tanto uma coisa dentro do futebol, tem tempo isso, eu vivi aquilo, e quando eu vivi aquilo, que eu sonhava algo muito bom, aquilo saiu pelos meus dedos, eu não estava pronto para viver aquilo. Então que a gente se preocupe muito mais em se preparar do que em planejar. Acho que essa é a lição fundamental. Faz sentido ou não faz? Faz sentido. Não é proibido sonhar, né? Mas eu amo quem sonha, Sim. Mas o negócio é porque também sonhar é diferente de planejar, né? Sim. O sonho você tem essa visão, esse quadro, Sim. Né? Você pintou um quadro do futuro. E quantas vezes você... Cara, meu sonho é chegar aqui, os grandes líderes de sucesso, eles falam, não, meu sonho era chegar em tal lugar. Eu nunca imaginei que eu fosse chegar onde eu cheguei. Né? Então, assim, o seu sonho, ele te dá um norte às vezes, mas o seu caminho desvia para algo muito melhor. Então, se você ingessa as suas coisas naquele sonho, você fica preso àquilo. Né? Você fica preso àquele final. Eu acho que o ponto é esse. Sonhar é muito importante. Eu sou um sonhador e eu incentivo as pessoas a sonhar. Mas o problema é engessar o caminho. Exatamente. Deus não dá um mapa, ele dá um chamado. Sim. Deus chega para Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Para a terra que eu te mostrarei. Então, Deus falou para ele, cara, eu vou te mostrar ainda o lugar que você vai. Ele só deu um chamado, ele não deu o caminho. E simplesmente foi. Para José, Deus deu uma visão. Ele teve um sonho de que ele estaria em um lugar de autoridade. Mas Deus mostrou o caminho para ele. Ele falou, o seu futuro, o destino que eu tenho preparado para você, se você fizer o que tem que ser feito, tomar as decisões corretas e se preparar como tem que se preparar, é esse daqui. Esse é o destino. Esse é o sonho que eu tenho para você. Mas o caminho, José pensou o seguinte, cara, então, se esse é o sonho aqui, então vamos montar meu planejamento, né? Então eu vou fazer isso e isso. Cara, o caminho foi totalmente o contrário do que ele imaginava um dia. Talvez tudo aquilo que ele passou e ele conseguiu vencer foi justamente porque ele tinha essa visão de futuro. Então, sonhar é importante, mas o caminho ele não vai ser como a gente planejou. E a visão dele era muito pequena, né? O próprio sonho era que ele liderava os irmãos. Depois dos pais. Depois dos pais. Ou seja, uma aldeia, né? Onde que ele imaginou que ele fosse ser... Nação do Egito.
fosse ser o administrador do Egito, né? Então, assim... E tem um ponto, por exemplo, também a história de Davi, né? Ele tava pensando aqui. Samuel vai lá e unge Davi como rei. Davi muito novo. E ele continua a vida dele normal. Davi vai um tempo depois, ele mata Golias, ele entra pro exército de Israel. E ele começa, cara, a fluir absurdamente lá, ele começa a ficar conhecido nacionalmente. E aí chega um momento que o pessoal fala, cara, então, você vai lá pro palácio agora, porque você vai estar próximo do rei. Ele tocava harpa muito bem e tal. E aí imagina ele pensando, ele falando, cara, começou. Agora eu vou chegar lá, o rei vai me ver, vai me adotar como padrinho, eu vou seguir o meu caminho ali, dentro do palácio, fazendo, cara, sendo um gerente dele, um auxiliar dele, ele vai morrer e eu vou assumir o trono. Tá feito. Cara, ele chegou lá, ele começou a ser perseguido pelo rei, ele vai perseguido por diversos anos, e cara, teve que se esconder e tudo mais. Então, a promessa que Deus tinha, a visão, o sonho, que era a unção que ele tinha recebido, de ser rei, aquilo aconteceu. Mas o caminho foi totalmente diferente. Outro. Então, aí, acho que o aprendizado é esse, né? Sobre planejar a vida e a carreira, entender que sonhar é muito importante, mas não tentar planejar o caminho que você vai fazer isso, porque, cara, o mundo gira, o mundo toma caminhos que você não conhece e não vai ser da forma como você planejou. Faz sentido? Pra mim faz, total. E agora, o assunto de número 5, que é o nosso último assunto que eu separei aqui pra gente conversar, é que quando você muda, o mundo muda. Vou pegar um trechinho aqui do filósofo que ele fala o seguinte, abre aspas, se eu mudo, o mundo muda. Isso significa que o mundo só pode ser mudado por mim e que ninguém mais mudará por mim. E isso é tão simples, mas eu acho que é muito poderoso. A gente muitas vezes subestima o impacto que a mudança na nossa vida vai gerar no mundo. Se você mudar, naturalmente o mundo ao seu redor ele vai mudar. A gente tem que entender que as escolhas da nossa vida privada vão gerar um impacto na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Se eu, na minha vida privada, tenho uma vida desregrada, uma vida que não é virtuosa, cheia de vícios, por mais que ninguém veja, isso vai gerar um impacto no ambiente que eu for inserido. Por quê? Porque aquilo que eu faço quando ninguém está me vendo é o que vai me moldar, me formar para quando eu estiver sob influência de alguém, na verdade, influenciando alguém. Se eu, no meu secreto, quando ninguém está vendo, eu levo uma vida virtuosa, eu me desenvolvo, eu cresço, por mais que ninguém esteja vendo, isso vai gerar um impacto quando eu for colocado diante de outras pessoas. A mudança na minha vida, quando ninguém está vendo, vai gerar um impacto no mundo ao meu redor quando eu for exposto. Então eu passei por isso, eu passei 3 anos escondido, digamos assim. Veio pandemia, isso ajudou bastante, mas eu me afastei, saí de rede social e eu foquei em uma única coisa, cara, sair do buraco. Foi o único foco, eu só queria chegar amanhã e sair do buraco. E toda essa minha transformação que eu tive nesses 3 anos escondido, agora, quando eu sou colocado nos lugares, eu gero influência nas outras pessoas. Então o ponto aqui é, quando você muda, o mundo muda. Então a gente não subvalorizar o poder que tem a nossa mudança interna. Cara, eu acho que assim, nesse caso, é muito necessário a gente olhar aquilo que nos mantém sendo as pessoas que nós somos, né? A gente se defronta várias vezes com pessoas que repetem aquela questão, cara, eu não consigo, isso já, tal coisa aconteceu comigo. Eu acho que no livro ele usa um exemplo de um jovem que era amigo desse jovem, sim, né? Que ele ficava trancado no quarto, ele sofreu algum bullying, alguma coisa assim, e ele não se abria a procurar um emprego, porque, enfim, ele tinha problema de autoestima e tudo, não sei o que e tal. E aí o filósofo ele até puxa um gancho do sentido, cara, qual que é o benefício interno que ele está colhendo disso? É claro que ele está em sofrimento, uma pessoa que está trancada dentro do quarto, ele está em sofrimento, mas qual que é o benefício interno que ele está colhendo disso? É 100% da atenção dos pais que estão ali em cima dele ali, o tempo inteiro, né? Eu acho que ninguém opta por fazer algo que seja mal, a menos que esse mal esteja disfarçado de um bem. Então a gente sempre faz escolhas burras no sentido de escolher um bem menor, né? Então quando a gente está preso numa situação que nos impede
de agir em benefício dos outros, né, que é o caso desse jovem, né, é sempre essa escolha desse bem menor. Cara, qual que é o benefício que eu estou colhendo? Porque apesar de você estar em sofrimento, muitas vezes a gente se coloca em situação de sofrimento, é um sofrimento confortável. Então existe uma zona de conforto que a gente fala, que quando você pensa que você vai mudar e que você vai crescer, que você vai ter que tomar uma atitude, você vai ter que abrir mão de muita coisa que você está muito apegado, que você tem muito apego, que você tem uma paixão muito grande por todas essas coisas, né? E a partir do momento que você olha para si, identifica os seus bens menores e abre mão disso, você consegue exercer isso que ele está falando. Você consegue agir em função dos outros, né? Porque o bem menor ele é sempre egoísta e o bem maior ele é sempre altruísta, né? Ele é sempre para os outros, né? Cara, quais são os meus apegos? O que é aquilo que eu não posso desapegar? O que é aquilo que me impede de ser a pessoa mais virtuosa? Poxa, é difícil racionalmente uma pessoa optar por não ser virtuoso, mas é porque muitas vezes nós somos enganados. Muitas vezes a gente acha que nós temos limitações que a gente não consegue nem sequer identificar. A gente não consegue identificar por que nós estamos na zona de conforto, estando na zona que estamos, né? Então, eu acho que essa é uma bússola muito interessante, que é a chave que ele traz aí nesse capítulo, né? Sempre que você pensar, cara, eu estou fazendo isso por mim, provavelmente você está entrando na sua zona de conforto, né? Não, mas eu não estou feliz fazendo isso. Cara, você não está, não é óbvio. Não é óbvio, né? Mas é um bem menor. É um bem menor. Para aquele jovem que estava preso dentro do quarto e não se abria a procurar um emprego, ele não ia nem sequer nas entrevistas, ou seja, ele não se abria nem sequer a possibilidade. A atenção 100% do tempo dos pais dele, ali preocupados com ele, girando em torno dele, era o bem menor. Era o bem menor no qual ele tinha apego, ou seja, o centro, querendo ou não, ele com todo o sofrimento de ver todos os amigos prosperando e encontrando outros empregos e tal, que isso gerava um sofrimento para ele, era incompatível com aquele bem menor que era tipo, cara, estou aqui na minha zona de segurança, dentro do meu quarto, dentro da minha casa, vou ficar reclamando do mundo, mas eu vou estar aqui sempre na zona de conforto. Massa. E acho que por fim, assim, também tem um ponto que é muita gente terceiriza a responsabilidade da própria vida para tentar arrumar uma coisa que não está ao alcance dela para se sentir bem. Então, cara, aquela famosa frase de Jordan Peterson, né? Antes de querer arrumar o mundo, arrume o seu quarto. A pessoa tá lá com a vida toda quebrada, a vida profissional que não anda, que não vai para frente, vida, cara, familiar toda quebrada, a vida emocional toda destruída, mas a pessoa tá lutando todos os dias para gritar na internet e querer mudar o mundo. E isso é maluquice, cara. Isso é maluquice e suicídio, porque você não vai conseguir mudar o mundo desse jeito. E você vai acabar se destruindo, porque você vai estar abdicando de fazer aquilo que está sobre o seu alcance, que é mudar você, que é se desenvolver, que é arrumar a sua vida e conseguir ajudar a pessoa que está do seu lado. É o que o Chesterton falava. É muito fácil você ter empatia com a criança que está lá na África passando fome, do que ter empatia com a criança que está do seu lado passando fome. Então você quer, de todas as formas, acabar com a fome na África. Mas tem uma pessoa do seu lado passando fome e você finge que não vê, mas você tá lá no Twitter xingando e querendo arrumar o mundo. Então, também olhar para isso, cara. Não tentar resolver coisas lá fora antes de arrumar as coisas dentro de você. É fuga, né, cara? Vou pegar um problema praticamente impossível, que é a fome na África, para eu ocupar minha mente aqui, para não ter que olhar para os problemas reais dos quais eu posso e devo resolver. É isso. Em vez de enfrentar um monstro que eu tenho os meios para vencer, eu vou olhar para outros, porque eu vou me sentir bem, vou me sentir uma pessoa virtuosa e uma pessoa que vai ser aplaudida e aprovada pelos outros, porque eu me importo com isso.
uma responsabilidade derivada, né? Essa Sim. responsabilidade não é minha, apesar de eu ter empatia por ela, mas é da sociedade, é o mundo horrível que a gente vive e tal, não sei o quê, dos grandes líderes, ou seja, eu derivo uma responsabilidade enquanto eu só critico e sinalizo uma virtude, né? Uma grande empatia por isso. Chesterton tem uma frase que é excelente, né? Que pergunta, Chesterton, qual que é o problema do mundo, né? O problema do mundo sou eu. O problema do mundo sou eu. E se todo mundo olhasse e falasse, o problema do mundo sou eu, o mundo estaria muito melhor do que está hoje. Claro. Né? Hoje é muito fácil culpar tudo menos eu. Uhum. Então, assim, eu não dei certo porque eu estudei em tal instituição, eu não dei certo porque minha mãe fazia isso, porque não sei o que lá, meu pai fez isso, meu irmão... Então, você culpa tudo. A culpa nunca é sua, né? Ao invés de você olhar sinceramente no silêncio do seu quarto, só você e você mesmo, sem ter que mostrar nada disso pra ninguém, e falar, cara, eu tenho esse e esse defeito, esse vício, e eu vou tomar uma postura de combater, né? É algo que o Jordan Peterson fala, né? No primeiro capítulo, 12 regras para a vida, né? Costas eretas, ombros para trás, né? Então, assim, cara, a primeira coisa, assuma essa postura. Assuma essa postura de que, cara, eu vou enfrentar a mim mesmo. O problema do mundo sou eu. Eu vou enfrentar a mim mesmo. Eu vou exorcizar os meus demônios para depois eu querer arrumar alguma coisa dentro do mundo que tá Com certeza. caído. E aí eu quero, pra gente chegar no final aqui, se você tivesse que deixar uma mensagem sobre esse livro, uma mensagem para quem tá ouvindo a gente, qual que seria? Cara, eu acho que é essa do final, assim, a principal mensagem é da autorresponsabilidade, né? Assim, o ser humano, ele é o único ser capaz de um autoaperfeiçoamento. Nós somos capazes de ter uma razão que pode dominar os nossos instintos, né? Então, a gente pode traçar uma lei de viver e seguir essa lei de acordo com os valores e as virtudes que a gente tem e se autoaperfeiçoar o tempo inteiro, né? Então, acho que essa mensagem do livro é a principal. Se liberta, talvez, dos seus apegos, das suas paixões, né? Daquilo que na sua cabeça você criou um discurso de que você não é capaz, para assumir a autorresponsabilidade e aprimorar o seu caráter, o autoaperfeiçoamento. Massa. Então é isso, meu povo. Chegamos aqui ao final de mais um encontro, de mais um episódio aqui do Talk 77. Não é um encontro do clube, mas feliz por mais esse vídeo, por mais essa gravação aqui. Se você ainda não nos segue lá no Instagram, siga lá, @clube77, da mesma forma que está escrito aqui neste canal. Temos conteúdo no feed todos os dias e vários stories durante os dias mostrando aqui os bastidores do clube e também os nossos encontros. Novamente, link da descrição para você poder se inscrever no clube e deixe nos comentários quais são os livros que vocês gostariam que a gente gravasse vídeos aqui para a gente poder saber o gosto de vocês, livros bons que vocês leram para a gente poder gravar. É isso? É isso. Valeu, gente. Espero que tenham gostado. Valeu, Dudu. Tamo junto. E aí, curtiu? Isso. Bastante. Então é isso, meu povo. Fiquem com Deus. Um beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau.